Seja muito bem-vindo ao podcast do Orbit. O podcast do Orbit ele é feito para você que é oftalmologista e traz dicas de como que você pode fazer para melhorar o seu atendimento de uma forma prática, como é que você pode fazer para aplicar conhecimento no seu dia a dia. Aqui a gente discute os principais temas da oftalmologia e também da extra-oftalmologia em formato de bate-papo. O assunto de hoje, que eu tenho assim, um carinho muito especial por esse assunto, é sobre gestão de tempo. Eu sou Emerson Badaró e hoje eu tenho aqui comigo como convidados para poder conversar comigo o Felipe Lucato e o Leitão Guerra, que são duas pessoas que eu considero exemplares nesse conceito de gestão de tempo, porque no mundo atual eu vejo que a gente tem muita dificuldade, a maioria das pessoas tem muita dificuldade de gestão de tempo. O que você faz com o seu tempo, tanto com o seu tempo de trabalho, quanto também com o seu tempo livre? É muito importante que a gente saiba o que fazer com o nosso tempo para que alguém não faça do nosso tempo alguma coisa que alguém do lado de fora quer. O nosso tempo é nosso e a gente é que tem que ter a gestão sobre ele. Todo mundo tem 24 horas, né? Todas as pessoas do universo têm 24 horas, mas algumas têm a capacidade de serem extremamente produtivas. E eu acho que essas pessoas é que são assim, são pessoas que eu considero pessoas exemplares. São pessoas que eu considero como pessoas de espelho, que eu sigo os passos dela. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês, gente. Se vocês têm dificuldade na gestão do tempo de vocês, se vocês já tiveram, se ao longo do tempo isso tem melhorado, se isso tem piorado, porque eu acho que a gestão de tempo ela é super importante para a gente conseguir melhorar a nossa qualidade de vida, inclusive, a nossa qualidade profissional, a nossa qualidade pessoal. A gente quer ser um bom marido, a gente quer ser um bom pai, a gente quer ser bom médico, a gente quer ser bom tudo. E para isso a gente tem que saber otimizar o tempo. Como é que você enxerga essa questão da gestão do tempo, Ricardo, em relação a gerir tanto a carreira, a parte pessoal, a parte profissional, equilibrar isso tudo aí? Você acha que isso é uma coisa tranquila, foi automático, ou você foi precisando adequando as velas à medida que o barco foi andando aí, você caía um pouquinho para o lado, virava a vela para lá, ajustava de novo? Como é que é isso para você no seu dia a dia até hoje? Cara, eu vou te falar que, para mim, eu, quando jovem, não tinha a menor ideia do que era gestão de tempo, porque eu tinha muito tempo. E até você ter o problema, você não pensa, não é? Acho que talvez o que mais me motivou quando você me convidou para falar sobre esse tema foi poder trazer para as pessoas que ainda não passam por esse problema. Você vai ter problema com seu tempo, não tem como, todo mundo vai ter. Vai ter uma hora em que os pacientes, a vida profissional vai demandar de você, e se você não souber subir um muro ali, separar aquilo das outras tarefas que você tem, você vai acabar tendo um desequilíbrio da sua vida como um todo. Tá? Para mim, Badaró veio como uma necessidade. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu divido a minha vida em 3 grandes grupos: a família, a oftalmologia, o trabalho e surfar. Surfar é a minha terapia, eu faço isso, eu vou fazer isso agora, né? Essa semana na semana que vem eu vou viajar para surfar, e eu tento equilibrar esses 3 grandes pilares, mas eu sou muito impulsivo. Então, quando eu me animo, quando a minha potência de trabalho direciona para o trabalho, eu quero muito aquilo, eu sou over, eu vou dormir mais tarde, eu acordo mais cedo para fazer aquilo acontecer. E chegou um momento, a pandemia me desregulou de uma vida extremamente equilibrada que eu tinha. Chegou um momento que eu tive que dar um freio de arrumação mesmo. Falar assim, olha, assim não está legal, não está saudável. Vamos parar e vamos determinar essa gestão de tempo. Então, não é uma coisa fixa. Se alguém te der uma receita ou falar uma receita sobre são tantas horas de trabalho, tantas horas de atividade física, não existe isso. Você vai estar uma pessoa em cada momento da sua vida. Vai ter um momento que seu filho nasceu, você não quer desgrudar dele, vai ser seu filho, sabe? E vai ter um momento produtivo, ou que você inventa alguma coisa, ou que você está iniciando sua empresa, não acha que aquele momento você não tem que direcionar. Então, a depender do momento que você está, você tem que organizar e fazer igual como a gente faz com a empresa, né? Ter uma visão. Aonde eu quero estar daqui a 5 anos, 3 anos, 5 meses, 2 meses. Então, eu acho que o que mais funciona para mim é a minha capacidade de me reorganizar frente às situações, às mudanças, né?
Essa coisa que você está falando, eu acho que é essencial. Um ponto que você tocou aí que para mim, me chama muita atenção e eu vejo que muita gente simplesmente esquece de fazer planejamento, sabe? Onde você quer estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. Você não tem obrigatoriamente que chegar no plano lá dos 10 anos. À medida que o tempo for passando, você pode mudar de ideia. Mas a gente tem que ter uma ideia do que você quer que aconteça daqui a 10 anos da sua vida, porque senão ela vai acontecer de uma forma aleatória. Vai acontecer uma coisa que você não planejou daqui a 10 anos. E eu acho isso um desafio, né? Porque quando a gente tem 20 anos, a gente tem uma ideia da vida. Quando você tem 30 é outra ideia, com 40 agora é outra ideia, totalmente diferente que eu tenho. E à medida que a vida foi mudando, eu também fui evoluindo, minhas vontades foram mudando, e meus desejos também foram mudando, e eu fui ajustando esses meus planos de longo prazo aí. Mas eu acho curioso quando as pessoas não têm planos de longo prazo, né? Eu acho que isso é uma coisa essencial para a gente ter uma gestão do nosso tempo, porque senão tem aquela teoria dos ratos, né? A teoria dos ratos, você começa a entrar, às vezes, numa situação que você faz um esforço tremendo e não sai do lugar, simplesmente porque você não faz um planejamento adequado. E o Felipe, você como eu estava falando, você é uma pessoa que eu até admiro muito, né, sobre essa questão de gestão de tempo, porque eu vejo que você faz tudo muito bem feito. Você é uma pessoa que toca violão, um ótimo pai, um excelente amigo, uma pessoa ponderada, um médico dedicado, enfim. E eu te conheço há muitos anos, né? Há mais de 10 anos a gente já é amigo. E Estuda isso eu acho que é uma coisa mais francês, natural de você, né? Oi? estuda francês, faz aula de violão. Felipe, cara, o dia dele tem 48 horas. Não, e o que eu acho legal, e é sobre isso que eu quero que você comente, Felipe, porque eu acho que você é uma pessoa que consegue falar assim, eu vou estudar francês durante tantas horas do meu tempo aqui, durante um período X, e depois tá bom. Eu não quero ser o melhor professor, não quero ser o melhor poliglota, ser o melhor falador de francês do mundo. Eu acho que você é uma pessoa que consegue saber até que ponto aquela atividade que você está desempenhando te satisfaz e tá bom, ou isso é uma impressão minha? Como é que você pensa Não, sobre eu isso? acho engraçado quando você comenta de ser referência, porque durante muito tempo na vida eu busquei um pouco desse equilíbrio de tempo, e eu não achava que eu era uma referência, né? Eu vi algumas pessoas durante a residência que estudou com a gente, assim, que eu me impressionava, eu falava, como é que pode fazer tanta coisa num dia, né? Eu sempre falo, ninguém te conta, mas o maior desafio da fase adulta é o equilíbrio entre essas coisas, e bate muito com o que o Ricardo falou. Eu também acho que eu divido no trabalho, ou seja, meu desempenho profissional, isso não só na medicina, mas como em outras áreas de gestão, alguma coisa que a gente tenta fazer extra medicina, na parte da família, ou até dos amigos, na parte social, das pessoas que não estão só relacionados à sua vontade, mas também à vontade de um grupo, né? E das coisas pessoais, né? O Ricardo falou como o surf, mas eu acho que pensando na sua saúde mesmo, não só a sua saúde física, não só o exercício físico, mas sua saúde mental. O que você gosta de fazer? O que te agrada? O que é importante para você? Cada um tem uma coisa, né? O meu hobby é música, o meu hobby é tocar guitarra, o meu hobby é tocar violão. Eu acho que manter o equilíbrio de cuidar de você mesmo, de cuidar da sua saúde mental, de ter tempo para sua família e de continuar o tempo todo se desenvolvendo no trabalho, são coisas essenciais, é o que eu busco como equilíbrio. Eu pude refletir muito nisso fazendo a pós-graduação de gestão de negócios que eu fiz nos últimos anos, porque a primeira parte de um portfólio que eu tinha que desenvolver era de autoconhecimento e era de planejamento e desenvolvimento individual. Então eu tive que botar no papel o que já estava na minha cabeça. E aí essas coisas de colocar meta de curto, de médio e de longo prazo, que são às vezes chato de fazer espontaneamente. Quando alguém não te pede para fazer, é difícil você parar para pensar e botar isso, escrever isso, né? Mas é uma coisa que organiza realmente sua mente, né? Para ver onde estão as coisas que você não quer largar a mão, ou onde estão as coisas que você quer desempenhar um pouco mais, gastar um pouco mais do seu tempo. Quais são os sacrifícios que você vai fazer para fazer tal coisa, mas que não vai permitir que você tenha tempo para fazer outra coisa. E aí sim você vai moldando, isso é pessoal, isso é cada um tem o seu, sabe onde vai investir o tempo, e aí você consegue moldando e tentar manter a coisa equilibrada. Se você puxar muito a corda para o trabalho, não tem jeito de você manter
a sua família, o tempo para a sua família, para os seus filhos. Se você puxar muito para as coisas só que você gosta, para o seu lazer, você não vai ter muito tempo para se desenvolver no trabalho, para você continuar melhorando. Então, e hoje em dia a gente tem um monte de ferramenta que permite a gente otimizar tempo aí em várias esferas, né? Aproveitando o seu gancho, Felipe, desculpa, Badaró, sobre planejamento, uma das coisas que eu costumo falar, a família, tá? Para quem tem esposa, marido, filhos, ou a família, a estrutura dos pais, ela tem que funcionar como um time. E dentro do planejamento, você tem que participar, as pessoas que estão no seu dia a dia, as pessoas da sua família, sobre os seus planejamentos, os seus objetivos e a estratégia para atingir o seu objetivo. E, principalmente, ou se possível, você construir a estratégia para atingir o objetivo junto. Isso é muito importante. E às vezes acontece de você atingir um objetivo, uma visão, como a gente chama, né? Você atingir uma meta antes do período. Isso aconteceu comigo uma vez e foi um catatal na minha cabeça, porque eu tinha um planejamento específico para um ano e com 3 meses aquele planejamento me atropelou. Me atropelou assim de uma forma que eu não conseguia entender. E demorou para eu conseguir me reorganizar. Às vezes você vai fazer uma meta para 5 anos, para 2 anos, que você não vai atingir aquela meta naquele período, e ok, se você seguiu a estratégia que você tinha para atingir, se foi saudável, você seguiu ela direitinho. E se você atingir antes também, cria uma nova meta, né? Vamos dobrar a meta, mas brincadeiras à parte, aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Tempo, cara, tempo. Não é comprável, não é comprável. Eu já falei aqui no outro podcast o meu conceito sobre dinheiro. Dinheiro é o material, é a materialização do tempo de vida que você gastou para conquistar ele. Se te roubam alguma coisa, te roubaram horas, dias de vida e não um objeto. Então, organizem o seu tempo. E não tem um certo e errado, né? Uma coisa que, baseado nesse gancho que vocês estão falando aí, uma coisa que eu acho que é importante também é que tem situações na nossa vida que quanto mais você dedicar, mais você vai tirar. E tem situações que tem um teto. Chega uma hora que você vai ter um esforço muito grande para conseguir tirar um pouco a mais daquilo ali. Então, até dando um exemplo assim da nossa profissão, que eu acho que é uma coisa fácil da gente entender o que eu quero dizer com isso. Se você trabalha ali 8 horas por dia e tem a agenda cheia, possivelmente se você abrir a 9ª hora, você vai ter a agenda um pouco mais cheia. Se você abrir a 10ª hora, você ainda vai encher essa agenda. Só que se você abrir as 24 horas do seu dia, possivelmente você não vai ter a agenda cheia 24 horas por dia. Ou seja, chega uma hora que tem um teto do tanto de esforço que você dá para aquela atividade, do tanto de importância que você dá para aquela atividade e o quanto que você consegue tirar de volta. E aí a gente tem que equilibrar, porque na hora que você tem as suas 24 horas do dia e você está colocando muito tempo, muito esforço numa atividade única, você necessariamente está deixando de investir aquele tempo em outra atividade. E tem uma situação na vida que eu tenho certeza que quanto mais a gente dedicar, mais a gente tira. Isso eu não tenho... É a única situação que eu consigo imaginar que isso acontece, que é na nossa família. Quanto mais a gente dedica à nossa família, mais a gente consegue tirar amor, carinho, cumplicidade, mais a gente consegue tirar lá de dentro. Só que a gente não tem também como viver de amor. A gente não vai viver só da nossa família. A gente precisa dedicar esse nosso tempo a essas outras atividades. Mas aí o que eu quero dizer com isso é que eu vejo que tem situações que a gente tem que colocar um limite. A gente tem que falar até onde o trabalho pode ir. Como o Felipe estava falando, a gente tem que limitar o tanto que o lazer pode influenciar na nossa vida, porque senão a gente também não trabalha. E a gente tem que ter uma noção muito importante, que é isso que o Felipe estava falando, da nossa saúde mental. O mundo que a gente vive hoje, gente, são índices de depressão altíssimos, índices de insatisfação, índices de tristeza crônica, são índices altíssimos. E nenhum de nós está isento a isso. Nenhum de nós está imune a essa situação disso acontecer ou hoje ou no futuro. Um tempo que a gente tem para dedicar hoje à nossa família que a gente não dedica e no futuro, isso pode virar um transtorno psicológico nosso no futuro. Então a gente tem que lembrar
de cuidar da nossa saúde mental da forma adequada, fazer atividade física, ter lazer, cuidar da nossa família, estar com cumplicidade com o nosso companheiro, estar ali junto dos nossos filhos, vendo nossos filhos crescer. Isso daí são coisas que são inerentes à nossa vida e que são importantíssimas, né? Tanto pelo lado pessoal, mas até se você quiser levar mais a rigor assim, eu tenho certeza que você vira um médico melhor se você for um bom pai também. Eu acho que você sendo uma pessoa, um bom irmão, um bom filho, você com certeza vira um bom médico também. Eu acho que essas coisas andam todas em conjunto. Puxando um gancho disso que você falou da questão quantitativa, né? De quanto que você vai desempenhar e, por exemplo, você deu o exemplo aí de horas. Mas tem a questão qualitativa também. Uma vez eu fiz, ainda nessa questão de autoconhecimento, eu fiz um teste que chama Facet. Você já ouviu falar? Você responde várias questões, eu não lembro quantas, que você se posiciona mais para um lado ou para o outro, sabe? Quando você coloca uma graduação que não tem o meio termo e você se posiciona de um lado ou de outro. E aí ele faz um relatório final, é grande até o que você tem que responder, mas parece até bruxaria, assim, o tanto que o negócio te conhece. É engraçado porque ele pede para você gastar sua energia e seu tempo em coisas que você é bom e para você deixar de lado um pouco as coisas que você é ruim. E muitas vezes a gente é treinado, sei lá, ou as pessoas que falam o contrário, né? Não, se você não é muito bom nisso aqui, vai, se esforça que você vai conseguir melhorar. Mas a verdade é que cada um tem habilidade para um tipo de situação, para um tipo de atividade. E se você vai ser mais efetivo e você vai otimizar seu tempo e você vai produzir mais naquilo que você já tem uma tendência a atuar bem. E naquilo que você não tem muita, a sua personalidade não bate muito com aquele tipo de tarefa, é mais difícil você desenvolver um trabalho, vai ser mais sofrido pessoalmente para você e vai ser mais difícil você crescer naquela área. Então, isso é uma coisa, avaliar onde qualitativamente o seu trabalho é melhor e gastar mais tempo e energia nele faz todo sentido. Você vai se sentir mais estimulado, você vai se sentir mais útil. Para mim, isso faz total diferença. Eu estar num projeto que eu estou estimulado faz com que o entusiasmo, isso faz com que a positividade no negócio faça o negócio ir para frente. Ao contrário de quando você está trabalhando numa coisa que você acha que não tem muito sentido, ou de que você não se conecta, e aí as coisas não rendem, entendeu? Felipe, atrasando mais um pouquinho o roteiro do Badaró, a gente vai ficar discutindo o primeiro tópico, não vai sair dele de tão bom. Badaró, pode? Pode, né? Não, aqui é bate-papo, não tem roteiro fixo, não. O roteiro é só Então, para ter uma ideia, para ajudar, mas o assunto aqui é bate-papo. Eu quero escutar vocês. Isso que o Felipe falou me remete ao que a gente está fazendo no Orbit, que é trabalhar um nicho. Trabalhar o que você é bom, o que você é melhor, né? Desenvolver um método e seguir com aquele método. Na verdade, se a gente for falar nos termos empresariais, administrativos, você ter um produto e você trabalhar aquele seu produto e você vai ter produtos secundários. Então a gente vê a Coca-Cola. O nome da empresa Coca-Cola, eles vendem o quê? Eles vendem Guaraná? Não, vendem, sei lá, soda, 7-Up? Não, eles são donos do negócio todo, mas no final das contas, o produto, o carro-chefe é a Coca-Cola. E a gente pode citar uma série de outras empresas, né? Que tem vários produtos, mas que a gente conhece um apenas ou fica conhecido por um. Cada vez mais as redes sociais estão trazendo esses nichos e esses nichos são extremamente importantes. Você trabalhar o nicho que você é melhor, o nicho que você tem o maior impacto, o nicho das pessoas que têm interesse. É você falar para as pessoas que querem ouvir o que você está falando. Isso gera um grande problema, que é o de você imaginar que todo o resto está errado, tipo na dicotomia que a gente está vivendo hoje no cenário político. Mas isso facilita a partir do momento que você está nichado numa situação em que você precisa se especializar nela. Otimiza tempo, né? Que é o objetivo da gente do Orbit, otimizar tempo. Né? Então, esse nicho, trabalhar com o que você é melhor, direcionar para as especialidades, no final das contas, o que você vai fazer é otimizar o seu tempo. Mas
Você não começa assim, né? Pode falar, Badaró. Não, a gente não começa assim. Eu ia falar outra coisa, mas agora você falou um negócio que me cutucou. A gente não começa assim. Eu acho que tem fase que a gente tem que dedicar muito ao trabalho. Eu e o Felipe, a gente fez residência junto, então ele via. Eu via ele e ele me via, né? Cara, não tinha conversa, era o dia inteiro estudando e trabalhando. Não tinha essa de cuidar da saúde naquela época ali. A gente comia mal, a gente comia o que tinha na geladeira, a gente estudava pra caramba, a gente trabalhava pra caramba. Era tudo muito, porque a fase profissional a gente sabia que aquela residência ia durar ali alguns anos, depois ela ia acabar. E eu tinha como cuidar depois da minha atividade física, depois no futuro. Eu não precisava ser o melhor atleta ali naquela época da vida, e depois eu ia ter tempo para cuidar de outra coisa. Tem época da vida que a gente tem que dedicar muito a uma coisa específica, depois a gente dedica a outra coisa específica. Isso é ser ponderado, você não precisa ser equilibrado o tempo inteiro, em todos os dias da sua vida. Mas a gente tem que ser ponderado ao longo da nossa vida, né? A gente tem que ser ponderado ao longo dos anos. Então tem fase que a gente vai ter que dedicar muito ao trabalho, é isso aí, e tem fase que a gente pode dedicar um pouco mais ao lazer, dedicar um pouco mais a um cuidado com a saúde, dedicar um pouco mais à nossa família, que é essa que é a vida. A vida é cíclica e a gente vai mudando. À medida que a vida muda, a gente muda junto, né? E aí você me cutucou. E o objetivo final disso tudo não é ser o melhor atleta, não é ser o melhor oftalmologista, tá, pessoal? Não existe campeonato de melhor cirurgião de catarata, de retina, retinólogo, nem nada disso. O objetivo final é você estar bem, você estar feliz. Se te faz feliz ser a pessoa que mais sabe de retina, ter seu primeiro a ter o aparelho, ser desbravador de uma técnica, cara, parabéns. Se te faz feliz ser o melhor atleta, ok, escolha o seu caminho, cara. A única coisa que precisa estar clara é, na nossa profissão, existem regras, existem atualizações e o paciente precisa estar bem assistido. Se você estiver apto a realizar essa assistência do seu paciente, tendo uma prioridade do seu tempo de vida para outra coisa, não é errado, tá bom? Não é errado, não siga esse rio, né? Você termina a residência e fala assim, que fellow eu vou fazer? Você quer fazer fellow? Tipo, eu estava comentando outro dia, o cara faz um fellow, faz 3 anos de retina numa das melhores universidades do Brasil e vai para o interior do Piauí. Não tem OCT, quem dirá vitreófago na cidade dele. Qual o sentido, cara? Ele não vai executar o que ele aprendeu. Ele não devia ter estudado? Devia, se ele está feliz, ok, mas vamos pensar, né? Organizar a estratégia para o futuro. Em relação a essa questão de ver os outros também, né? De saber o que a gente quer. Hoje em dia a gente vê os outros o tempo inteiro, né? A gente fica vendo a vida dos outros aqui através de rede social, e não necessariamente que a outra pessoa esteja se vangloriando de nada. Às vezes ela está tudo mentira. Não, às vezes nem é, às vezes realmente a verdade, mas é uma verdade pontual, né? Não é a verdade do dia a dia. Mas aquela verdade pontual chega pra gente como se a gente interpreta como se fosse a verdade do dia a dia, que nem sempre é. E eu vejo que hoje em dia também tem muita gente que tem aquela síndrome do FOMO, né? O Fear of Missing Out. É a pessoa que tem medo de estar por fora, de não estar participando de alguma coisa muito legal. E aí, com isso, ela não consegue dizer não a nada. E se ela não disse não a nada, na verdade, ela acha que ela está dizendo sim a tudo, mas não existe não dizer não a nada, né? Se você escolhe uma coisa, você automaticamente está deixando de escolher outra. Essa é uma decisão certa. Se você escolhe abrir o seu consultório e ficar trabalhando 16 horas por dia, você escolheu não estar com a sua família naquele tempo que você poderia estar com ela. Se você escolhe ficar com a família o dia inteiro, você escolhe automaticamente não estar trabalhando. Então, isso não tem como a gente não decidir. À medida que você toma uma conduta, você está decidindo por não fazer outra conduta. E esse fear of missing out, eu acho que é uma coisa que pega muito para muita gente, né? Assim, a dificuldade de falar não, porque ela tem medo de ficar de fora daquilo, de passar um movimento, de ver as pessoas felizes e ela não ter participado daquele movimento feliz ali que aconteceu. E eu acho que isso é a outra questão que traz também para as pessoas terem dificuldade de otimizar o tempo delas, né? Acaba perdendo o foco, começa a fazer atividades que realmente não fazem sentido para ela ali. Isso eu acho que é uma coisa difícil. Mas o Felipe é uma pessoa que eu vejo que sabe falar não para muita coisa legal, né, Felipe? Você sabe... Mas isso é uma coisa que eu sofri há muito tempo e que eu achava que era uma deficiência pessoal minha, era não falar não. E aí eu estava pensando antes num gancho aí que vocês fizeram, que
falando do francês, falando de estudar línguas e essa coisa que entrou na minha vida um pouco como um hobby também, né? Eu uso, hoje em dia a gente tem artifícios, né, para estudar sozinho. Eu acho que muito dessa filosofia a gente tenta passar no Orbit ainda. Você tomar a rédea das suas dificuldades e o que você quer melhorar, escolher o que você quer melhorar e você mesmo vai lá e consegue achar um meio de preencher essa lacuna. Entrou muito na minha vida a questão de desafio pessoal. Eu mesmo tento me desafiar com umas coisas. Você falou aí da época nossa da residência. Eu fiquei 6 anos sedentário em São Paulo, apesar de sempre ter gostado de esporte. Não tinha tempo, beleza, era mais difícil, chegava mais cansado do trabalho e não tinha a mesma facilidade que eu tenho hoje em dia para manter atividade física constante. Mas para mim sempre funcionou uma coisa que é até meio boba de falar, assim, que é a promessa de ano novo. Que eu, às vezes, nesse final de ano, eu refletia um pouco o que eu queria para o outro ano. Botava na minha cabeça como um desafio pessoal e falando, vou fazer atividade física regular. Aí, desde, sei lá, 2013, eu mantenho a atividade física regular, consegui fazer isso. Isso é uma promessa de ano novo que se estende, né? Não adianta você fazer um ano só e depois parar também. Estudar um pouco mais de línguas, melhorar no inglês, essas coisas foram promessas de ano novo. E uma vez, a minha promessa de ano novo foi aprender a negar um pouco, não falar sim para tudo. E vinha uns projetos para mim que às vezes eu falava, não, vamos lá, vamos ver o que... Eu sempre tive muito disso, vamos ver como é que é, se for ruim depois eu saio. Mas não, eu aprendi um pouquinho de, isso aí não faz sentido para mim. Hoje mesmo eu tive uma decisão para tomar uma proposta e aí eu cheguei e falei para a pessoa, falei, para eu fazer isso, eu acho que eu não vou conseguir fazer a ponto de satisfazer o que vocês querem e eu também não estou querendo abrir mão dos projetos que eu já tenho como objetivo e aí consegui negar, mas isso foi uma deficiência minha, acho que foi uma coisa treinada nos últimos anos. Felipe me falou não várias vezes, viu, Badaró? Eu tentei, chamei ele, trouxe aqui em casa, dei um vinho para ver se eu conseguia um sim. Felipe só escorregava. Eu falei, putz, cara, demorou 4 anos para a gente abrir o Orbit. Era para começar em 2018. Cara, tem o Badaró, você falou da síndrome do Fear of Burning Out, do Fear of Missing Out. Missing Out. Eu já com Burning Out na boca, né? Tá, é o que mais se fala. Esse é um dos motivos, cara, que eu exijo dos meus fellows participação, consulta, avaliação com psicólogo pelo menos 2 vezes por mês. Tá? Isso é obrigatório aqui no fellow. Eles têm que dar um certificado lá do psicólogo dizendo que está frequentando, qual foi a carga horária do mês, e entregar lá para a secretária de ensino para ela validar. Da mesma forma como os fellows daqui, eles têm uma bolsa numa das melhores academias, talvez a melhor academia daqui de Salvador, né? Na Hammer, e o Felipe conhece, né? E eu recebo a frequência deles, porque o que a gente trabalha não é estética. E desculpe o termo, eu estou cagando para estética. Eu estou preocupado com lesão ocupacional. Sabe por quê? Em 2014 eu tive lesão por esforço repetitivo, uma lesão no ombro, né, uma tendinite do supra, por conta do movimento que eu fazia para pegar instrumental na mesa cirúrgica, que equivale àquele movimento de pegar uma bolsa no banco de trás do carro. E eu fiz uma lesão, eu fiquei com dor crônica, dor diária, cara, nada mais para irritar a pessoa do que uma dor diária. Até conseguir fazer o meu trabalho, fisioterapeuta, fortalecimento muscular, musculação, e então hoje eu tenho, sei lá, 2 episódios de dor no ano, enquanto eu tinha 365. Tudo isso vem do grande tema da nossa discussão de hoje, que é a gestão do tempo, e tem que ter o tempo de se cuidar, de ir no médico, tem que ter o tempo de estudo, tem que ter o equilíbrio, ou o desequilíbrio equilibrado, né, o direcionamento para uma coisa específica. Esse desequilíbrio equilibrado é importante, né? Tem uma coisa que eu acho que é interessante, é que quem olha de fora acha que os outros, às vezes, fazem tudo bem feito, né? E uma vez eu encontrei com um amigo meu que ele me perguntou assim, ô Badaró, como é que você faz para ser médico?
para fazer o doutorado, para poder fazer o triatlo, fazer o Ironman, não sei o quê. Todo final de semana você está com a sua esposa, você viaja, você passa... Enfim, elogiando assim, essa questão. Eu falei, meu amigo, é só você fazer tudo mal feito. Se você faz tudo mal feito, sobre o seu tudo mal feito que eu quero dizer, não entenda mal, é sobre o nosso conceito. Eu gostaria de fazer muita coisa melhor do que o que eu já faço. Mas tem hora que tem um limite, não tem como você ir mais para cima daquilo, não tem como você fazer mais. Tem hora que tá bom, tem hora que você, apesar de entender que existe um potencial para ser desenvolvido ali, o potencial que já foi desenvolvido naquela atividade já te satisfaz. E quem olha de fora acha que o potencial está no máximo, mas a gente que está olhando por dentro, que olha os bastidores, que sabe que não. Então tem muita gente que a gente admira, que a gente olha assim, poxa, esse cara faz tudo, esse cara é super ponderado, esse cara é isso. Com certeza ele não se acha, ele não se vê dessa forma. Então a gente tem que ver, olhar com um pouco mais de leveza, sabe? A gente tem que entender a nossa vida de uma forma um pouco mais leve, entender que a gente é complexo, que a gente tem vários gostos, que às vezes os gostos são antagônicos, né? O Emerson CPF é diferente do Emerson CNPJ. O Emerson médico, ele não concorda com muita coisa que o Emerson CPF quer fazer. O Emerson CPF quer tirar férias e o Emerson médico não quer que tire férias, porque muda o atendimento, muda a logística da empresa, muda tudo, mas nós somos pessoas diferentes, né? Assim, dependendo da atividade que a gente estiver desenvolvendo, e a gente tem que vestir a máscara daquela pessoa que às vezes eu e o Emerson sento comigo mesmo para negociar, um de cada lado da mesa, o Emerson médico e o Emerson CPF, eles negociam as férias, eles negociam o tempo que vão ficar fora do trabalho, enfim. Eu acho que é importante a gente lembrar disso também, que quem olha de fora acha que uma pessoa pode estar fazendo tudo bem feito, mas a pessoa internamente sabe que tem algumas coisas que estão passando ali, que está tudo bem, que tem hora que não tem jeito de ser perfeito, né? Às vezes ser real é mais importante do que ser perfeito. Exatamente. Eu gostei disso, essa questão de só não fazer direito não significa que você não está fazendo aquilo bem, significa que você não está buscando a perfeição, né? Você saber que as coisas têm limite mesmo. E eu gostei também da sua personalidade fragmentada aí, suas múltiplas personalidades negociando um com o outro. É engraçado, eu sento do lado da mesa, depois eu vou para o outro lado negociar comigo mesmo, né? Por exemplo, a data que eu vou tirar férias. A data que eu vou tirar férias não é a data que o Emerson CPF quer, porque se eu fosse tirar férias em algumas datas, eu estaria desfalcando a empresa numa época importante do ano. Então, o Emerson CPF fala uma coisa, o Emerson da empresa não concorda, e um dos dois tem que ceder. Faz parte. E quem define, né? No final é a esposa mesmo, né? Exatamente. Bom, Felipe. Aqui em casa eu pergunto, né? O que é que eu quero fazer, se eu quero ir, né? Um monte com você mesmo, né? Define mesmo. Cara, a gente já citou isso em outros bate-papos, né? O efeito Dunning-Kruger, ou o efeito impostor, né? Não sei, para quem não conhece, vale a pena conhecer. E é engraçado porque a Lana, que foi minha fellow e que voltou lá para o Ceará, ela me liga em alguns casos e fala assim, Ricardo, olha, teve um caso que eu operei, foi assim, foi assado e tal. E ela fala assim, os resultados ótimos que ela está tendo lá, e ela fala, eu não me sentia preparada. Sabe? Eu não me sentia preparada. E é exatamente o que quem tem conhecimento de todas as possibilidades e variações, exatamente o que quem está preparado sente. Pô, eu não estou preparado, né? Talvez tenha alguém melhor, talvez eu não seja o melhor para aquela pessoa. E todos esses questionamentos que a gente conversa, e eu estou falando da pessoa que ganhou, né, o troféu de destaque de Fellow do ano e que teve, enfim, inúmeras qualidades que eu já citei várias vezes, né? Eu costumo sempre citar e mostrar aqui o gráfico do Dunning-Kruger, né? Da ideia de que você aprende um pouco e acha que você sabe tudo, e quando você começa a aprender, você bate lá embaixo percebendo o quanto você não sabia, e geralmente você sente isso quando você já adquiriu uma quantidade de conhecimento muito grande, ou seja, você já sabe. E então, a partir que você vai se tornando um expert, você vai se atualizando, você volta a recobrar uma parte daquela confiança em relação a uma grande quantidade de conhecimento já adquirido. E o principal, com essa confiança e esse conhecimento adquirido, você consegue determinar o que você não sabe. Saber o que você não sabe, o que você não é bom, é o melhor. Saber o melhor. Você sabe que tem uma outra pessoa ou uma outra situação que você pode fazer melhor? Ótimo. É isso aí.
Ricardo, isso daí que você está falando, eu acho que é importantíssimo, né? Eu tenho umas estratégias assim que eu vejo que eu poderia passar aqui como dica de como otimizar o tempo, né? Uma das coisas que eu gostaria de passar é isso que a gente já falou aqui, né? A gente tem que dividir nosso tempo entre as atividades que são importantes, né? Nossa família, nosso lazer, nosso trabalho, isso tudo é importante. A gente tem que saber ponderar isso. Não necessariamente você precisa ser equilibrado todos os dias, a gente tem que ser equilibrado ao longo do tempo. Uma outra dica que eu acho que foi muito legal que você falou, Ricardo, é compartilhar os nossos planos com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Até para outra pessoa. Primeiro, porque a gente deve isso àquela pessoa, né? Por exemplo, nossos companheiros, né? Nossas esposas, elas participam da nossa vida. É importante que elas saibam quais são nossos objetivos de vida e por que você está se dedicando ao trabalho daquela forma. Então, à medida que a gente compartilha nossos objetivos com essa pessoa, a gente tem a capacidade dela entender melhor algumas atitudes que a gente está tomando. E também ela participa da nossa vida, né? Ela dá dica, ela dá orientação, fica do nosso lado ali para te empurrar quando você precisar e participar da nossa vida também de uma forma mais efetiva, né? Para fazer a gente ser mais produtivo mesmo. Além disso, eu acho que é importante a gente colocar pessoas que estejam com o pensamento alinhado do nosso lado, né? A gente formar equipe, para quem não tem tempo, a gente tem que formar equipe, você tem que dividir o trabalho. E uma das formas que você tem de dividir o trabalho é colocar uma outra pessoa que tem uma linha de raciocínio parecida com a sua, que concorda com algumas coisas que você faz e que pode trabalhar junto com você para otimizar o seu trabalho de uma forma que todo mundo ganhe. Você ganha e ela ganha também. E uma outra dica que eu gostaria de passar é que hoje em dia a gente tem muita tecnologia do nosso lado, né? Então, otimizar o tempo significa usar a tecnologia a nosso favor. Muita gente deixa a tecnologia de lado, não usa as ferramentas tecnológicas que podem realmente melhorar o nosso trabalho, que podem fazer uma boa parte do trabalho para nós. Então, eu deixo essa dica também para que, dependendo de qual for a atividade que você for desempenhar, que você tenha uma tecnologia ao seu lado. E quando eu falo tecnologia, assim, eu vejo que tem médico que faz prontuário de papel até hoje, gente. É uma perda de otimização de tempo muito grande. Claro que cada um tem suas preferências, e enfim. Mas um médico que nasce nessa geração nova, não tem como esse médico ser um médico do papel mais. É uma perda de tempo, é uma desotimização do tempo dele absurda. Então, a otimização do tempo a partir de tecnologias, ela começa desde o básico, né? Assim, a saber usar as ferramentas tecnológicas de uma maneira produtiva, de uma maneira positiva, para que você realmente possa ter mais tempo para fazer as outras coisas que você gosta e não tenha que ficar ali perdendo tempo com burocracia boba ou coisas que as máquinas podem fazer por nós. Eu gostei de uma coisa que você puxou aí, do relacionamento como um time, e me permita a extrapolação, sabe? Já que a gente falou em planejamento, o casamento, pessoal, o casamento em si, o casamento civil, ele é a constituição de uma empresa entre duas pessoas. E você determina algumas regras entre aquelas duas pessoas, né? Isso não tem nada a ver com amor, carinho, nem nada. Eu estou falando da Constituição Civil do casamento. E existem formas de casar. Casamento em comunhão total, parcial, blá, 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 blá. Na hora de você montar uma empresa, um casamento, precisa ser pensado, discutido com o respectivo ou a respectiva e pensado de uma forma inteligente, sabe? Fazer um casamento com um método, sei lá, com uma forma, seja comunhão total, separação total, tal, nada mais é do que uma estratégia para que o time funcione bem. Então, um casamento com separação de bens, que você não tenha comunicação entre os participantes ali, e isso facilite ou tenha uma proteção judicial. Um casamento com comunhão total, em que, no caso de uma eventual morte, você não tenha os problemas e as questões tributárias de uma herança. Todos os regimes eles têm particularidades. Mas por que eu estou extrapolando para esse lado? Porque imagina que você vai casar com uma pessoa que você pretende passar o resto de toda a sua vida. Está lá pensando no seu método de casamento. E você não discute com ela os seus planos. Você não está dizendo para ela qual é a sua visão, para onde você vai, o que é que você quer e o que você pensa em fazer, sabe? É extremamente importante. Participem as pessoas que estão em volta, que são importantes para você. E principalmente, seu marido, sua esposa, do que você pensa, discuta,
conheça dos prós e contras e tome as decisões em conjunto. Tá? Isso, para mim, acho que é fundamental. A maior dica de como organizar o tempo é não desobedecer a esposa, né, Felipe? Sim, com certeza. É engraçado que às vezes as coisas vão a toque de caixa, né, Ricardo? A gente vai no automático. Até casar, as pessoas casam no automático, sem conversar, né? Pois é, pois é. Felipe, alguma mensagem final? Não, eu acho que foi bem legal, foi bem produtiva essa conversa, né? Esse formato de podcast é legal porque fica bacana você ouvir pessoas que estão em diferentes estágios da carreira, às vezes você consegue colocar no carro e escutando, né? Mas eu acho que as mensagens principais aí dessa conversa toda na busca constante de melhorar, seja como pessoa, como profissional, você decidir o que você quer fazer melhor e buscar meios hoje em dia, como você falou, temos tecnologia para aprender tudo sozinho, né, rápido em casa, às vezes sem sair de casa mesmo, no celular, na internet. A outra coisa é não gastar muito tempo e saber falar não para as coisas que não fazem sentido para você ou que você sabe que você não gosta de trabalhar naquilo ali. E sempre buscar o equilíbrio entre a sua família, entre o seu trabalho e entre você mesmo, entre as coisas que você gosta, entre as coisas que te fazem bem, que vão preservar você saudável aí, tanto o seu corpo como mental. Exatamente. Ricardo. Eu vou aproveitar o momento que a gente está bem. A gente fez um MBA aqui sobre várias coisas, né? Acho que esse podcast vai ser um curso. Eu vou aproveitar para falar algumas coisas que eu falo, já tive a oportunidade de falar para pessoas muito especiais, que assim, a gente tem um livro em branco de hoje até o futuro para ser escrito. Tá? Vocês que estão no início do processo de residência, no início da carreira, vocês têm um livro inteiro para frente para ser escrito. E isso é invejável, sabe? Talvez se eu voltasse para o ponto inicial do meu R1, eu seguisse um caminho completamente diferente, ou mudaria muitas coisas. E todos vocês têm essa possibilidade. Então, esse é o momento de vocês pararem, entenderem o poder que vocês têm na mão, de decidir a vida de vocês. E não de seguir um rumo, como um caminho, um gado no tronco. Não tem que fazer. Entenda o porquê cada uma das decisões que você vai tomar e escolha com base no que é melhor para você, como você está hoje e como você se vê em um período. Geralmente a gente se programa para 5 anos. Tá? Com isso, escreva lá o seu livrinho da sua vida, vá marcando, ticando as coisas que você quer. E lembre, nunca se compare com uma pessoa que não está no mesmo estágio de carreira de você. Tá? Não dá para um fellow se comparar comigo, que tenho 10, 12 anos já que terminei meu fellow, ou com o Badaró, que tem 22 anos que terminou o fellow. Não dá para fazer isso. Igual, eu não vou me comparar academicamente. Eu não sento na mesma mesa do Badaró, que é pós-doutor. Não, ele tem um conhecimento muito maior do que eu. Nisso ele estudou muito mais tempo, dedicou muito mais tempo de vida que eu. Enquanto ele pedalava, ele ia lendo, ouvindo alguém contando 2 horas pedalando todo dia. Tem que estudar bastante pedalando. Brincadeiras à parte, aproveitem o caminho que vocês escolherem. Olhem pela janela do trem, olhem a paisagem, não fiquem focados aonde vocês querem chegar. Aproveitem a caminhada, cara, e sejam felizes. Acho que esse é o principal. Reprogramem, estejam preparados para reprogramar, que às vezes é o mais difícil, né? É quando você toma o choque e fala assim, putz, e agora? Então, estejam preparados para se programar. Acho que seriam as minhas dicas do tiozão. Isso, boa. E eu acho também que a minha mensagem final é de que nós somos uma pessoa só, né? Não existe separação entre um médico muito bom, um médico fantástico, que trabalha duro, que quer tudo de bem para o paciente dele, que se dedica para aquilo acontecer, e o médico que gosta de sair, que gosta de viajar, que gosta de curtir, e no final de semana não quer trabalhar. Essa pessoa é a mesma pessoa e ela é excelente, mesmo fazendo essas duas coisas. Não tem por que a gente achar que não seria dessa forma.
Então, eu acho que é super importante a gente saber realmente ponderar as coisas de acordo com a fase de vida que aquelas oportunidades específicas daquela fase podem estar acontecendo. Não deixar passar a oportunidade. E uma coisa que eu falo que é super importante mesmo, gente, cerque-se de pessoas que te inspiram. Pessoas que te inspiram são aquelas que vão te levar para frente. Pessoas que você convive, que você sente vontade de não ser aquela pessoa, não conviva com ela. Não conviva, porque ela vai te puxar para trás, ela vai te trazer para trás. E as pessoas boas, as pessoas positivas, as pessoas que têm coisas a agregar para você, seja profissionalmente, seja intelectualmente, seja pessoalmente, de qualquer forma que for, elas te levam para frente. Aqui em Minas, a gente fala um ditado que é muito curioso, que é junto dos bons que nós fica melhor, né? Então, a gente tem que levar isso em consideração. A gente tem que andar perto de quem é melhor do que a gente, de quem tem coisa para entregar para você. Eu deixo essa mensagem final aí. Fica essa dica para vocês aí que estão assistindo o podcast. Alguma outra coisa que você ia falar, Ricardo? Não sei se eu entendi. Você ia falar outra coisa? Da mesma forma que você vai andar com os bons, né, para ficar melhor, seja transparente, demonstre a pessoa que você é, para que você atraia pessoas que tenham afinidade e que você faça com que as pessoas te acompanhem, né, para que você te acompanhe pelo que você é e não pelo que você está mostrando ser. Senão, uma hora a máscara cai, vai ser pesado. Não, mostre quem você é desde o início. Ah, você gostou? Gostei. Não gostou? Valeu. Aí segue, toca o barco. Tem que agradar todo mundo, não. Tem que estar feliz. É isso aí. Então é isso, gente. Hoje eu vou finalizar por aqui. Mais uma vez, esse é o podcast do Orbit. A gente vai trazer sempre aqui para vocês, em forma de bate-papo, algumas opiniões, algumas coisas que a gente consegue entender que possa agregar para vocês que estão nos assistindo. É um prazer ter vocês aqui na audiência. Compartilha com seus amigos, com seus colegas que você acha que poderiam se beneficiar de escutar essas dicas que a gente está conversando aqui. E se você tiver algum comentário, pode mandar para a gente aqui, a gente vai conversando, a gente vai interagindo. Se você tiver gostado, manda para a gente, fala que gostou, ou se não gostou também, fala o que você achou que poderia ter sido feito de melhor, que dica que você escutou, que você acha que encaixa na sua vida, que dica que você acha que você já faz, o que você vê de diferente, além disso que a gente já falou aqui, manda para a gente, que vai ser um prazer a gente conversar mais sobre esses assuntos que são importantes para a nossa vida também. Além da gente saber retina, a gente tem que saber também sobre ser feliz todo dia. Tá bom? A gente tem que estar bem para cuidar bem das pessoas. Exatamente. É isso aí, gente. Então eu vou encerrar por aqui, tá? Até o próximo podcast. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.